Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula, uma importantíssima aula de física, mais precisamente sobre aplicações das leis de Newton, atendendo aí a pedido de uma turma do primeiro ensino médio, e eu vou explicar detalhadamente esse exercício, além das teorias que envolvem essa questão aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando na área da educação aqui no Japão e também produzindo vídeos para atender não apenas os alunos daqui, mas principalmente alunos do Brasil, que cada vez tem aumentado mais e mais. Eu quero aproveitar aqui também para convidar, se você ainda não tiver inscrito e achar essa aula aqui relevante ou as outras aulas que eu disponho aí na minha playlist, não deixe de dar seu like também e recomendar aos amigos para que mais alunos venham aqui para o nosso time, beleza? Eu aproveito também para dizer que esse canal aqui não é um canal monetizado, então não é um canal que visa lucro financeiro, e sim um canal para atender realmente os alunos, beleza? Vamos então à nossa aula de hoje, vamos lá, ó. 3 blocos de massa MA igual a 2 kg, MB 3 kg, MC 5 kg, estão ligados por 2 cordas ideais, conforme mostrado na figura. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco B e a mesa valem μe igual a 0,50 e μd igual a 0,20. Os blocos são liberados a partir do repouso. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pergunta A. Explique por que o sistema vai entrar em movimento. Pergunta B. Calcule a aceleração do conjunto e as tensões nas cordas 1 e 2. Bom, pessoal, esse exercício aqui é um exercício até completo sobre aplicações de Newton. Uma das grandes dúvidas que os alunos têm também é com relação ao coeficiente de atrito cinético. Muita gente pergunta, professor, quando é que eu uso o μ estático e o μ dinâmico, tá? Então tudo isso nós vamos ver agora. Bom, primeiramente, gente, vamos fazer tudo passo a passo de forma que vocês entendam de uma vez por todas esse exercício. A primeira coisa que vocês vão fazer é colocar no desenho todas as forças atuantes. Então vamos lá, ó. Como eu tenho esse bloco A, eu tenho um peso, eu tenho a massa A. Lembrando, não confundam massa com peso. Então aqui eu vou chamar de peso de A. Já vou explicar cada um deles. Peso de A. Eu tenho aqui no bloco A também tem uma outra força. Qual que é a força? A força de tração. Geralmente eu represento por força T. Eu vou chamar de T1, já que ele chamou essa corda de corda 1, tá? Lembrando, gente, que essa força de tração T1 é a mesma força que atua aqui no bloco B, tá? Então, eu poderia chamar de TB, mas vou chamar de T1 também para vocês entenderem que essa força de tração que puxa o A é a mesma força que puxa o B para cá, para a esquerda, ok? Bom, então do bloco A tem mais alguma coisa? Não tenho mais nada, porque ele não tem força de atrito, porque ele não está em contato nenhum com nenhum plano, seja horizontal ou vertical. Agora vamos partir para o bloco B. Quais são as forças que atuam no bloco B? Então, olha só. Eu tenho naturalmente a força peso, ou seja, o peso do bloco B. Então, peso do bloco B, eu vou colocar aqui para baixo, vou chamar de PB. Eu tenho uma força normal que atua. Nesse caso aqui, muita gente confunde força normal como se fosse igual ao peso. Olha, a força normal, na verdade, é a reação do bloco com a mesa, tá? Porque a toda força corresponde a uma reação. Então você coloca aqui a força normal de B, que nesse caso aqui, ela corresponde ao mesmo valor do PB, porque não tem nenhuma força. Digamos que aqui, para cima, eu tivesse uma cordinha puxando, alguém estivesse puxando esse bloco B para cima, uma força qualquer. Aí, essa força dessa cordinha com mais a normal seria igual ao peso. Então, não se pode definir a força normal como igual ao peso, tá? Exceto nesse caso, por exemplo, tá? Onde a força normal é igual a força peso. Muito bem. Agora, no bloco B tem mais alguma coisa? Temos aqui a força de tração
T2. E que também é a mesma força que vai puxar o bloco C aqui. Então, já vou colocar aqui o T2 aqui, T2 aqui. Por que 2? Porque ele chamou de 2 essa cordinha aqui, tá ok? Bom, tem mais alguma coisa? Tem o peso do bloco C. Então, vamos colocar aqui peso do bloco C. Vamos chamar de PC. Acabou? Não, não acabou. Sabe por que não acabou? Porque ele disse que, se ele falou que tem coeficiente de atrito estático, significa que esse conjunto está sofrendo força de atrito. Por que eu sei? Bom, eu ainda não sei, não tenho certeza. Tanto é que a primeira pergunta é exatamente sobre isso. Explique por que o sistema vai entrar em movimento. Olha só, uma definição importante para você que está estudando esse assunto pela primeira vez. Quando se fala que um conjunto, um sistema, está em movimento, é porque a força resultante, se você somar todas as forças, ela é diferente de zero. Tá certo? Então, se aqui fosse igual a zero, com certeza ela estaria em repouso. Mas como esse bloco C tem um peso maior, naturalmente vai tender a escorregar, né, para o lado direito. Então vai existir uma força. Eu vou supor que já existe uma força de atrito, eu vou escrever para cá, ó. Para cá, a força de atrito, o que é? A força que produzida pelo atrito entre o bloco B e a mesa. Então aqui eu vou chamar de força de atrito. Eu, geralmente em sala de aula, eu brinco com os alunos e digo que isso aqui é fat, é gordo, né? Gordo em inglês. Então, força de atrito, tá? Força de atrito do bloco B. Quem quiser escrever um Bzinho aqui, mas como eu só tenho ele, então não há necessidade de escrever B, beleza? Muito bem. Uma vez colocado aqui todas as forças, vamos valorar, vamos colocar os valores de cada um. Peso de A. Gente, sempre lembrando, peso é massa vezes a gravidade. Como a massa de A é 2 e a gravidade ele falou que é 10, então o peso de A é 20 newtons. Então vamos escrever aqui 20 newtons. Peso de B, quanto é? Peso de B são 3 kg vezes 10, então vai ser 30 newtons. Peso de C, quanto que é? 50 newtons, né? Porque é 5 quilos. Bom, eu tenho aqui. Agora, observe que verticalmente aqui no bloco B, eu não tenho nenhuma força adicional. Eu só tenho o peso de B. Ora, se o bloco B empurra a mesa para baixo, a mesa empurra o bloco B para cima. É por isso que é essa força normal aqui. Então, como no caso aqui, o bloco não está voando, nem muito menos afundando a mesa, então estão se equilibrando. Se estão equilibrando, é porque a força normal em B é igual também a 30 newtons. Tá? Então, vou escrever aqui 30 newtons. Muito bem, eu acho que agora nós temos todas as forças nomeadas. Agora sim, vamos começar a fazer o exercício propriamente dito. Bom, gente, agora vamos responder aqui a primeira pergunta. Explique por que o sistema vai entrar em movimento. Vocês perceberam que a resultante tem que ser diferente de zero para que ela entre em movimento. Vamos ver. O que é a força resultante? É a somatória de todas as forças existentes. Então, aqui eu tenho o peso de C é que vai puxar todo o sistema para a direita. Então, eu vou considerar o peso de C como positivo. Então, PC menos a força de atrito. Ah, professor, mas por que você não vai colocar o T2? Olha só, por que eu não vou fazer o T2? Por quê? Porque esse T2 aqui, ó, ele mata esse valor do T2 aqui, porque tem o mesmo valor numérico, perfeito? Então eu não vou considerar ele. E por que não vou considerar o T1? Pela mesma razão, o T1 aqui, ó, mata esse T1 daqui do bloco. Então eu não vou considerar nem o T1 nem o T2, porque elas vão se anular, entenderam? Tá? Então aqui eu tenho o que mais? O menos a força de atrito, e menos o PA. Então a minha força resultante é igual ao peso de C menos a força de atrito, que está se contrapondo ao peso, menos a força do peso A, que também está contrapondo ao peso do C, o PC, certo? Ok? Então, primeiro passo, eu fiz aqui a somatória.
Ah, mas o peso do B não vai influenciar? Ela, claro que influencia, só que a normal também está matando aqui, tá certo? Agora, o peso do B vai influenciar no cálculo da força de atrito, isso sim, tá? Quanto maior o peso, ou quanto maior a massa de um determinado bloco, maior será a força de atrito, ok? Muito bem, então agora nós vamos fazer o seguinte. O peso de C eu tenho, PC eu tenho, que é 50 newtons. O PA eu também tenho 20. Falta a gente calcular a força de atrito. Bom, então eu vou fazer aqui, abreviar, fazer um parênteses aqui, gente, para explicar como é que eu calculo uma força de atrito e quando é que eu uso força de atrito estático e força de atrito cinético, tá? Ou dinâmico. Aqui eu coloquei MID, mas pode ser D de dinâmico, mas eu poderia estar chamando também de Mi cinético, tá? Mesma coisa, ok? Todos se relacionam a movimento. Bom, então aqui do lado aqui, ó, eu vou calcular aqui, a força de atrito é sempre o Mi vezes a força normal, tá? Essa formulinha aqui você memoriza. Mas qual coeficiente de atrito vou usar? O estático ou o dinâmico? Aí é que está o problema. Então, eu vou fazer aqui um exemplo para você entender melhor. Digamos que eu tenho um bloco qualquer aqui, tá? Eu vou fazer um exemplo numérico para ficar mais fácil. Eu tenho um bloco aqui. Esse bloco tem um peso de, por exemplo, 100 newtons, ou seja, 10 kg de massa, tá? Considerando G igual a 10. Então, o peso é igual a 100 newtons. Vamos considerar aqui o Mi estático igual a 0,30 e o Mi dinâmico igual a 0,20. Por exemplo, tá? No nosso caso aqui é 0,50 e 0,20. Eu vou puxar esse bloco aqui com uma determinada força F aqui. E vou considerar que tem atrito aqui. Olha só. Se o peso é 100 newtons e não tem nenhuma outra força vertical, então a minha força normal terá também 100 newtons. Então, N igual a 100 newtons. A primeira coisa que eu vou fazer para calcular a força de atrito aqui, eu vou usar esse coeficiente do estático primeiro. Então, primeiro você calcule a força de atrito estático, que é Mi, quem é, no meu caso, 0,30, vezes a normal. A normal aqui, nesse caso aqui, é 100. Então, a minha força de atrito aqui é 30 newtons, né? Que 0,30 vezes 100 vai dar. Então, minha força de atrito é 30 newtons. Então, essa força aqui, ó, para eu conseguir mover esse bloco, tem que ser acima de 30 newtons. Por quê? Até 30 newtons, esse bloco vai continuar em repouso. Eu não vou conseguir superar. Eu tenho que superar essa força de atrito para poder movimentar esse bloco. Bom, então, quer dizer que é o seguinte. Gente, e se eu aplicar uma força de 20 newtons aqui? Eu vou conseguir puxar? Não, não vou conseguir. Porque tem que vencer 30 newtons. Se eu puxar aqui com uma força de 20 newtons, não vai criar uma força de atrito para trás? Essa força de atrito não vai segurar? Então muita gente pensa assim, ah, professor, então se eu puxar com força de 20 newtons, a força de atrito eu calculei que deu 30. Não, mentira. 30 newtons é a força limite, é a força de atrito limite. É a força com que, se eu puxar com 20, a força de atrito aqui para trás será também de 20 newtons, porque é ação e reação. Entenderam? Então, esse 30 aqui é apenas o limite da força que você pode aplicar para movimentar esse bloco. Entenderam? Ah, se eu puxasse com 10, a força de atrito seria 10. Tá? Ação e reação. Entendeu? Cuidado que esse tipo de questão é comum cair em provas aí de vocês, tá? Então, fiquem espertos. Agora, e se eu puxasse esse bloco com uma força de 60 newtons? Bom, se meu limite é 30 newtons, eu estou puxando com uma de 60 newtons, é óbvio que ele vai movimentar. Nesse caso aqui, então, quando eu movimentar esse bloco com uma força de 60 newtons, vai também criar aqui uma força de atrito. Só que essa força de atrito agora, como você tem certeza que esse bloco está em movimento, você vai calcular agora força de atrito dinâmico ou cinético, força de atrito dinâmico. E qual é o Mi dinâmico? É o 0,20. Então agora você vai usar
o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, 0,20 no meu caso, vezes o 100. Então aqui vai gerar 20 newtons de força de atrito. Então quer dizer que se eu puxar aqui com uma força de 60 ou qualquer outro valor acima de 30, lembrando que se eu puxar com uma força de 30 newtons exatamente, eu não vou conseguir movimentar esse bloco, porque a reação da força de atrito também será de 30, então vai ficar empatado o jogo aqui. Entenderam? Tá? Mas a qualquer valor acima de 30, eu vou movimentar esse bloco. Agora já vou completar esse exercício aqui. Ó. Eu quero saber a aceleração desse bloco se eu puxar com uma força de 60. Então vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui 60 newtons. E eu sei que a força de atrito, que não importa o valor que eu puxar, vai ser 20 newtons. Então a força resultante nesse caso aqui, ó, eu tenho maior força para a direita. Então fica 60 menos quem? Menos o 20. Ah, professor, mas e a força normal e o peso? Nesse caso, um mata o outro, porque verticalmente, ó, os 100 newtons para baixo, 100 newtons para cima, vai anular, não é isso? Então nem preciso me preocupar com as forças verticais, vou considerar apenas a força horizontal. Agora, a força resultante é 40 newtons, certo? 60 menos 20. Como é que eu calculo a aceleração nesse caso? Bom, a aceleração, gente, é a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, massa vezes aceleração é igual a 40 newtons nesse caso aqui. Ora, a massa eu tenho, a massa eu disse que é 10 quilos, né? Já que é 100 newtons, tá? Então, 10 A igual a 40. O 10 está multiplicando, vai passar para lá, então A igual a 40 sobre 10 vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Então, com isso aqui, eu exemplifiquei de uma forma que você vai entender agora a aplicação nesse exercício aqui. Entenderam? Então, vamos agora para o exercício. Bom, agora nós vamos calcular, então, a força resultante. Para o cálculo da força resultante, gente, o único valor que eu não tenho aqui é a força de atrito. Olha só, para você calcular, nesse caso, a força resultante, você vai considerar a força de atrito máximo que vai acontecer nesse caso aqui. Para ter a força de atrito máximo, você vai ter que usar o Mi estático. Então, a força de atrito, nesse caso aqui, vai ser 0,50 vezes a normal. Quanto é a normal? A normal é 30 newton. Então, a minha força de atrito, nesse caso, será 15 newtons, tá? Agora, muita gente vai perguntar, mas professor, se o bloco está em movimento, por que eu usei o estático? Não, para você fazer o cálculo da força resultante, aí nós vamos usar a força de atrito máximo. Agora, para calcular a aceleração do conjunto, aí sim nós vamos calcular a força de atrito com o Mi dinâmico, o Mi cinético. Beleza? Então, logo mais a gente vai usar o cinético. Então, para calcular força resultante, você considera a força de atrito máximo, e a força de atrito máximo é sempre com o coeficiente de atrito estático. Então aqui vai ficar força resultante, peso de C é 50, força de atrito é 15, peso de A é 20. 50 menos 20 dá 30, 30 menos 15 dá 15. Então a minha força resultante é 15 newtons. Então, com isso, eu respondo a primeira questão. O sistema vai entrar em movimento porque a força resultante é diferente de zero. Ele vale 15 newtons. Entenderam? Beleza? Bom, agora nós vamos calcular a aceleração desse conjunto. Bom, a aceleração do conjunto é fácil. Para eu calcular a aceleração de um conjunto, desse conjunto, é que a força resultante desse conjunto seja igual a massa vezes aceleração. Mas cuidado, a força resultante nesse caso aqui não é o mesmo do 15 newtons, que aqui é a força resultante máxima, não é isso? Agora nós vamos considerar a força resultante ele em movimento. Então aqui eu tenho o peso, quem é que está puxando? Então aqui vai ficar 50, que é o peso de C, menos o T2 eu não vou considerar, porque tem esse T2 aqui que vai matar esse T2.
Agora eu tenho aqui menos a força de atrito, cuidado, agora a minha força de atrito dinâmica, então eu vou escrever aqui dinâmico, menos a força do peso A, que é 20, tem que ser igual a massa, massa de quem? Massa total, tá? Então, massa total vezes aceleração. Bom, quem é a minha força de atrito aqui? E aqui é força de atrito dinâmico. Minha força de atrito dinâmico, eu vou utilizar o Mi dinâmico, que é 0,20, vezes o 30. Professor, por que só o 30? Bom, 30 porque é o bloco B que está sofrendo atrito com a mesa. O bloco A e o bloco C, eles estão livres, né? Livre de atrito. Então, por isso que é. Então, nesse caso aqui, vai dar 6 newtons. Então, a minha força resultante será 50 menos 6 menos 20 igual a massa total. Gente, massa total. A massa do A é 2, a massa do B é 3 e a massa do C é 5. Somando as três massas vai dar quanto? 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. Então, 10 vezes a aceleração. Bom, aqui vai dar 50 menos 20 dá 30, 30 menos 6 dá 24. Então, aqui ficou 24 igual a 10A. Logo, aceleração, eu passo 10 para lá, dividir, então é 24 sobre 10, que é a mesma coisa que 2,4 metros por segundo ao quadrado. Então, já respondi a primeira pergunta do item B aqui, aceleração do conjunto. Ok? Agora vamos calcular a força de tração T1 e o T2. Bom, pessoal, essa parte aqui é a parte mais fácil do exercício, tá? Se eu quero calcular a força de tração na corda T1, vamos isolar esse bloco A aqui, ó. O bloco A, você concorda que eu tenho a força PA para baixo e T1. Como eu sei que o conjunto está deslocando para a direita, então prevalece a força do T1, não é isso? É o T1 que está puxando o PA. Então você vai calcular o seguinte, ó, T1 menos o peso de A é igual a massa de A, eu estou analisando apenas do bloco A, tá? Então, massa de A vezes a aceleração. Então, a minha força T1 eu não conheço, é o que eu quero calcular, menos o peso de A. Quanto que é o peso de A? É 20 newtons, menos 20. Massa de A, qual é a massa de A? É 2. E qual que é a aceleração no conjunto? Eu acabei de descobrir, é 2,4. Então, tem 2,4. Então, meu T1 será igual a... O 20 vai passar para lá somando, né? Porque menos aqui, então vai ficar 20 mais 2 vezes 2,4 vai dar 4,8. Então, a minha força de tração T1 será 20 mais 4,8 vai dar 24,8 newton. Ok? Beleza? Bom, agora eu vou calcular a força T2. Aí, nesse caso, eu vou isolar o bloco C. Depois, se você quiser usar o bloco B, eu poderia usar, mas o bloco B entrar uma variação de forças muito grande, podia complicar um pouco a minha resolução, mas é possível, tá? Então, vamos fazer aqui o bloco C. Como eu sei que o peso de C é que está prevalecendo, ou seja, ele é maior do que o T2, então eu vou fazer o PC primeiro, menos a força T2, força de tração T2, igual a massa de quem? A massa do C, que eu estou analisando só o conjunto C, vezes a aceleração. A aceleração tanto faz para o corpo A, para o corpo C, o corpo B, é a mesma, né? Porque ele está tudo interligado. Então, a aceleração já tem o valor. O PC eu tenho é 50, menos o T2, a massa do C é 5, a aceleração é 2,4. Então, 50 menos o T2, 5 vezes 2,4 vai dar quanto? Vai dar 12 newtons. Bom, como o T2 está negativo, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o T2 para a direita e o 12 para a esquerda. Então vai ficar 50 menos o 12 igual a T2. Fica melhor assim, né? Bom, 50 menos o 12 vai dar 38. 38 igual a T2. Ou T2 igual a 38 newtons. Então está resolvida a questão, onde nós utilizamos todos os conceitos das leis de Newton.
Entenderam, pessoal? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, não deixe de escrever aí nos comentários, pode me enviar suas dúvidas em inbox, que eu vou ter o maior prazer em atender a cada um de vocês. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a vocês, fique com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!